Fala aí, galera do canal, aqui é o Vinícius de novo. Hoje eu vou falar de algo mais ou menos básico. É um pouquinho mais complicado de entender do início, mas depois vocês vão entender. São as posições na mesa de pôquer. A primeira posição no pôquer, ela é o Under the Gun. O que é o Under the Gun? A abreviação fica UTG. Ela é a primeira pessoa a falar antes do flop. Ou seja, a pessoa que está na esquerda do Big Blind. O Big Blind é o último a falar antes do flop. São duas espécies de posição. Antes do flop e depois do flop. Elas mudam. No poker é mais importante quem fala por último. Por que é mais importante quem fala por último? Porque a lógica é simples. Quem coleta mais informações tem maiores vantagens, certo? A pessoa que fala por último na mesa de poker, ela já viu todo mundo agindo antes dela. Ou seja, ela já coletou a informação de todo mundo e depois ela vai se manifestar. Ela é a melhor posição. Beleza? Como o jogo se passa mais depois do flop do que o pré-flop, vocês vão ver que o Big Blind não necessariamente é a melhor posição. Ela é a melhor posição pré-flop. Mas o importante é depois do flop. Beleza? Continuando. UTG. À esquerda do TG vem o UTG mais 1. Aí vai depender do número de jogadores na mesa. Pode ser que exista UTG, UTG mais 1, MP, MP mais 1, MP mais 2. Depois vem Hijack, que é a esquerda do MP. Ou seja, o Hijack fica à esquerda de quem está na posição média, quem é o Mid Position. Logo à esquerda dele já começa a ficar as melhores posições do poker. Por quê? São as últimas posições a falar depois do flop. Depois do hijack vem o cutoff. E depois vem o button. Logo depois vem o small blind e o big blind. Com o tempo essas siglas vão ficar bem no automático. Vocês vão entender por quê. Bom, antes do flop, como eu falei, começa no Under the Gun, começa no TG e vai rodando. Primeiro a falar é o TG, depois a falar o MP, depois a falar o HJ, depois a falar o CO, depois fala o Button, depois fala o Small Blind, depois o Big Blind. Depois do flop, o primeiro a falar é o que está à esquerda do Button, é o Small Blind. Ou seja, a pior posição possível pré-flop é o Small Blind. Porque ele é o primeiro a falar, ele não tem informação nenhuma. Ele tem 0% de informação, ele vai ter que ser o primeiro a falar. Ele vai ter que dar check, ele vai ter que dar bet, ele vai ter que fazer alguma coisa antes dos demais. Beleza? A melhor posição disparado, por lógica, é o button, que é o último a falar do pós-flop. E aí continua girando assim como estava no pré-flop. Começa no small blind, vai para o big blind, vai para o TG, vai para o MP, vai para o HJ, vai para o CO e por último é o button. Então, posição é isso. Agora, como que essa posição influencia em cada jogada, aí é uma coisa mais avançada e para outro vídeo. Mais importante é entender essas posições no poker. Vocês já sabem já as regras, já sabem já o ranking de mãos e já sabem já a posição. Isso é o básico do poker. Já dá para jogar só com isso. Como eu falei, poker é fácil de aprender. O problema é você entender a lógica por trás disso tudo. Muitos jogadores iniciantes eles não vão ligar muito para a posição. Eles vão ligar mais para as cartas que ele tem na mão. Conforme você vai avançando no poker, você vai entendendo que as suas cartas têm menos valor do que a sua posição, do que o seu número de fichas, do que jogar contra jogador X, jogar contra jogador Y. As suas cartas não necessariamente é a melhor coisa que você tem a seu favor na hora de jogar poker. E você vai entender por quê. Por isso tem uma frase famosa que diz que poker não é um jogo de cartas, é um jogo de jogadores, é um jogo de pessoas. Você interpreta a pessoa. É isso, se vocês estão gostando da série de vídeos que eu estou fazendo aqui no YouTube, se inscreva aqui no canal, dê like no vídeo e compartilhe aí para quem você quiser. Se você está no poker mais avançado, obviamente essa parte é inútil para você. Estou só falando sobre as partes básicas. Eu vou chegar na parte mais avançada, eu vou falar de Hold'em Manager, eu vou falar de estatística, eu vou falar de estratégia mais avançada, vou falar de MC para City Goal, eu vou falar sobre a jogada uma por uma de cash game, vou falar sobre as lines, vou falar sobre tudo que você não entendeu agora que eu disse. Eu vou explicar termo a termo, vídeo a vídeo. Essa é a ideia do canal. Fazer vários vídeos para ensinar para quem está começando
e para relembrar para quem está mais no avançado, beleza? É isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.